prontos para transmitir. Quem vocês estão vendo aqui hoje é o Brian Beer. Ele é uma das primeiras pessoas que está fazendo parte do Marketing Pass. E já são 4 meses de acompanhamento através das nossas aulas gravadas, através de uma coisa muito também pessoal que a gente tem ainda sobre sugestões e mentoria sobre como conduzir o negócio da propaganda. E hoje a gente vai falar sobre algo muito importante, que é como conduzir o negócio da propaganda para que você alcance uma meta, para que você aumente a sua percepção de valor e para que isso se torne um business de vida e não apenas uma coisa, eu faço aquilo, sabe? Que você conquiste isso na sua vida. É muito possível de ser feito isso. Obviamente, não é uma receita fácil, né? Mas é uma receita que dá para ser cumprida com o que a gente vai falar hoje. Então, a sessão de hoje, que vai ficar gravada aqui para a gente, é o seguinte: como se inspirar para criar esse negócio de propaganda. E a gente vai registrar oficialmente que no dia 27 de setembro a gente vai fazer algumas metas para dezembro do ano que vem. Eu tenho certeza que vão estar cumpridas, a gente vai poder assistir isso aqui dando risada juntos, né? E aí, Brian, me conta, quem que é você? O que você está fazendo aqui, meu? Então, passar bem por cima da minha história, né? Eu sou carioca, sou aqui do Rio de Janeiro, moro em Niterói, sou da região oceânica, hoje Piratininga, e convivi, né? Nasci com meus pais eram camelôs, né, na rua, aqui em Niterói, então convivi muito com esse aspecto de vendas. Então, sempre estava ali habitando na rua, ali, o cara camelô, aquela correria, daqui a pouco vem a prefeitura, tem que tirar tudo rápido. E eu cresci muito com essa questão de vendas, né? Eu via meus pais comerciantes ali vendendo na rua, eu falei, cara, isso tá no sangue. E aí eu fui desenvolvendo isso, né? Aí já tive uma loja e tal. E eu trabalhei dentro de uma empresa, né, cara, de consultoria, que eu aprendi muito também lá dentro dessa empresa. E eu me desenvolvi muito na área comercial. E aí, no início desse ano, né, decidi seguir a minha carreira, decidi seguir a minha vida. E basicamente todo mundo que estava naquela empresa foi mandado embora, né? A verdade é essa. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida agora? Estou desempregado, olhei para o lado, olhei para minha esposa, falei, cara, ferrou. Estou desempregado, não tem mais fonte de renda cara, e aí eu comecei a entrar nesse mundo do tráfego, comecei a assistir muita aula disso, porque eu já gostava, porque como eu estava me formando em ciência da computação, eu já gostava muito dessa área de tecnologia, eu sempre me envolvi muito com isso. Então, eu já estava concluindo minha faculdade e decidi fazer um curso de BI, né, que é inteligência de negócio, aqueles gráficos bonitos, dashboards e tal. E aquilo abriu muito a minha mente. Eu falei, cara, eu acho que essa área aqui é uma área promissora. Só que eu falava, cara, eu criava muita barreira na minha cabeça, porque eu falava, cara, para eu poder sair para vender isso, eu tenho que saber. Para eu saber, né? Eu tenho que sair para vender, eu tenho que saber. E teve um dia, cara, que eu assisti, né? Eu entrei na época na comunidade Sobral, muito tempo atrás, quer dizer, início desse ano, e aí comecei a estudar, enfim. E aí teve um dia que eu falei, cara, eu tô estudando demais e eu tô sem dinheiro. Olhei pra geladeira, cara, olhei pra minha esposa, falei, cara, chega disso, cara, chega. Eu dei 2 porradas na mesa, bem revoltado com a minha vida mesmo. Falei, cara, vou começar a fazer uma estratégia. Eu nem sabia o que era fazer estratégia. Então, eu peguei a principal via aqui da região onde eu moro, comecei a olhar todas as empresas pelo Google Maps. E aí comecei a olhar, cara, essa empresa aqui, ela anuncia no Facebook? Não anuncia, porque na biblioteca de anúncio via que não anunciava. Entrava no Instagram, cara, não tinha postagem. Pesquisava pelo site, não tinha site. E aí eu comecei a mapear no caderninho mesmo. Pá. E aí, cara, isso era no domingo, cara. Na segunda-feira eu fiz uma sequência de vídeos. Falei, cara, hoje vai ser a partir de hoje que eu vou mudar a minha vida. Eu não aceito voltar para casa sem botar um tostão dentro da minha casa, fazer uma compra e mudar a minha vida. Não aceito. E aí eu saí debaixo do sol quente, cara. Abordei, nesse dia foram 14 clientes. Desses 14, eu consegui conversar com 7. Conclusão, eu consegui realmente falar com 3 donos de loja. E eu entrei dentro de uma clínica odontológica que, por acaso, tinha sido inaugurado naquele dia, numa segunda-feira. E aí que a odontologia... Essa é coisa do universo, né? Com certeza. E aí eu falei com o dono daqui, que hoje são um grande amigo, né, os donos, né? Inclusive eu estou aqui hoje, né, na clínica, e se tornaram grandes amigos. E aí eu falei assim, né? Aí eu falei com ele, falei, cara, tô determinado. E outra coisa, cara, eu não sei fazer isso,
mas eu tô determinado a aprender e gerar resultado para você, não importa como. E eu não sabia, cara. Eu não sabia nem subir uma campanha, Ricardo. É muito audacioso falar isso, né, cara? Mas eu não sabia fazer nada, mas eu falei, cara, eu tô comprometido em gerar resultado. E aí, cara, começou, eu entrei nesse mundo e tal. Aí conheci o Herê, que hoje está no Marketplace também, e o Herê me apresentou você. E eu, caraca, na hora que eu vi suas aulas, eu falei, cara, esse danado entrega o ouro mesmo, né? E aí você tava entregando ouro no YouTube, cara, e foi uma hora assim que eu não tava conseguindo já mensurar o resultado da clínica, porque tava chegando os leads. Só que eu falei, e aí, cara, quanto que tá vindo mesmo realmente? Eu não conseguia mensurar isso porque eu não tinha essa inteligência. Não tinha planilha, não tinha nada. Então foram 3 meses chegando o lead. A gente contratou na época, né, um sistema que eu falei para eles. E aí esse sistema ele mostrava lá a quantidade de leads, né? E aí, cara, eu preciso me inteirar mais disso. E conclusão, cara, entrei no Marketplace, você foi super gente fina comigo. Falei, pô, esse cara, pelo menos, ele responde a gente no Instagram, né? Naqueles caras estrela, né? Que gosta de tirar onda com os outros, né? Arrasta pra cima. Aí, aí, conclusão, cara, entrei no Marketplace, quando eu vi que tava 97, aí eu falei, pô, só isso, cara? Porra, vou entrar agora. Aí entrei e comecei a estudar, estudei tudo. E aí o mundo do Google, cara, veio para mim, como se fosse uma luz divina, cara. E aí você falou, cara, Google, é Google, é Google, é Google. Eu falei, cara, então vou acreditar nesse cara. Sem saber a campanha, sem saber fazer nada, cara. Eu fui lá, estudei, comecei a estudar suas aulas, estudei o módulo inteiro, revi o módulo, e eu falei, cara, aí vou fazer isso acontecer. Conclusão, já estamos aí no quarto mês de Marketplace, e nesses 3 meses, cara, o que eu pude ter de resultado é o seguinte, só para deixar isso claro, foram um total de, em 3 meses, num trimestre, né, que foi quando eu entrei, a gente conseguiu investir, foi 350 no primeiro mês, 450 no segundo, e depois pulamos para 1.350. Então, mais ou menos, a gente investiu 2.000, e desses 2.000 voltou 21 mil, né? Assim, arredondando, na média. E aí, no mês passado, cara, eu nem te contei isso, tá? Vai ser uma surpresa aqui que eu vou contar para você. A gente investiu 2.000 e voltou 17 mil, cara, em um Puta mês. que pariu, cara. Que resultado, meu. Parabéns, cara. Não, tá muito Cara, bom. aí, Que tipo, rol é esse? 10? Meu Deus. Meu Deus, Brian. Que sensacional. Parabéns. exatamente. Aí os donos ficam até brincando. É ROI de 10? Sensacional. Parabéns. Cara, olha, eu tô quase emocionado, cara. Que gostoso saber disso, sabe? Tipo, dá certo, entendeu? Quando a gente vê dando certo é muito foda, cara. É muito legal isso, meu. Que massa. Ah, ainda tem uma coisa melhor, né? Só para poder concluir. Aí eu e o Eri, a gente se juntou aí para poder atender uma dentista de Invisalign em São Paulo. E a gente botou o método em prática e esperou uns 15 dias, cara. Eu falei, Eri, vamos esperar essa campanha aí, daqui a pouco ela vai dar resultado. Cara, daqui a pouco começou a pipocar lead, a gente conseguiu fechar no primeiro mês. A dentista lá, né, conseguiu fechar 5 leads que a gente conseguiu gerar para ela para botar em Invisalign. E ela tá toda feliz também. Não, 5 fechamentos? É, Cara, 5 Invisalign dá 50 pau de faturamento. exatamente. Que Exatamente. maravilha. Eu e ele nem acreditamos, cara. Nem acreditamos. Foi inacreditável. Foi muito legal, cara. E quanto que foi nessa campanha que gerou esses 5 fechamentos? 1.700. Cara, que incrível. Que incrível. Meu, eu tô muito feliz. Isso aqui é a nossa semente sendo plantada, entendeu? Realmente do método. Tudo tem Sim. um porquê, né, Brian? Também não é sorte. Não é nem a sorte minha do conteúdo que eu consigo resumir e mostrar para vocês de uma forma bem direcionada. E também não é sorte de vocês, porque, cara, tem que entrar em campo, né, bicho? Tem que fazer, não é não? Tem que fazer. Tem que fazer, cara. Tem que fazer, tem Massa, que botar a parabéns. cara mesmo e, entendeu? E acreditar, cara, sabe? Eu acho que o grande segredo tá em quando você acredita e bota a mão na massa, sabe? Porque muitas vezes o medo ele domina muito a nossa cabeça, né? Ainda mais para quem é empresário, quem é empreendedor, o medo de dar errado é muito fácil isso acontecer. Só que a gente tem que ser mais forte, sabe? A gente tem que realmente batalhar, brigar,
porque no momento que a gente consegue dar o primeiro passo e acreditar, cara, e fazer, é aí que depois você vai enxergar os resultados e falar, caraca, realmente valeu a pena. Sim. Não, maravilha, que introdução maravilhosa. Eu tenho um script planejado para hoje e vai cair exatamente no que a gente está conversando. A gente já conversou um Legal. pouco antes da live começar, né, da nossa aula começar, e a gente vai falar sobre negócio. E a gente vai até falar por que eu prefiro tanto o Google, tá? Tudo tem um porquê quase que óbvio, quase que binário o esquema, né? Então, quando você fala, por exemplo, sobre essa crença, sobre a gente acreditar e ter uma mente preparada para acreditar e dar conta disso, você mesmo falou, a gente fez a campanha, vamos esperar que vai dar certo. A estratégia de compra de mídia assertiva no Google Ads explica isso. Mas a gente realmente precisa estar preparado e saber duas coisas. Primeiro, você tem que saber tecnicamente como fazer uma campanha, que é o que a gente tem na aula gravada. Onde eu clico e o que aquele botão faz. E a outra parte é o que a gente está fazendo aqui hoje, que é o seguinte, cara, dá certo se você escolher o veículo de mídia correto. Então, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, você sabe, né? A gente está formulando e criando o Marketing Pass, por isso que o Marketing Pass não é um curso de tráfego e nem um curso de Google Ads. O Marketing Pass é realmente tipo um passe para o marketing. Então, fazer gestão de tráfego é um abismo de diferença com o nosso mindset de criar anúncio do jeito que a gente cria. Então, é um pouco diferente dos colegas, por exemplo, que ensinam só tráfego, porque tem que entender de negócio. Então, muito provavelmente, várias questões que eu estou colocando sobre como se posicionar, como escrever um texto, é como se fosse é uma mistura perfeita entre copyright, com habilidade técnica, e com estratégia de como pensar no tipo de campanha para dar resultado. E essa é a diferença. Tipo, fazer tráfego é diferente, porque fazer a campanha técnica, se a gente for assistir o próprio vídeo oficial do YouTube, a gente aprende a fazer. Mas tem que saber clicar. Então, a gente tem que ter sempre essas duas coisas andando ao mesmo tempo. Acho que esse é o cerne do nosso método realmente, né? Todo momento eu falo de foco e atendimento. Então, a gente vai ter que andar com isso muito para frente. E tem uma coisa que eu acho muito legal, que a gente não perca nunca a nossa energia, é o seguinte. O nosso time não é um time de profissionais de tráfego, ou marqueteiros, ou profissionais que sabem fazer anúncio. O nosso time é um time de profissionais de comunicação. Eu tenho um irmão que é engenheiro, tem um monte de dentista que a gente está rodeado, e eu tenho certeza absoluta de quanto mais a gente se posicionar como profissionais de comunicação, como se fossem responsáveis pelo resultado, mais o mercado vai olhar assim, ó, o Brian é diferenciado. Ele não é um cara que faz tráfego. É diferente. Tipo, o cara que faz tráfego, ele parece que não tem responsabilidade. É igual um designer. O designer que se posiciona, tipo, o designer que resolve é diferente. O arquiteto que se posiciona com o arquiteto que resolve é diferente. E isso não é uma coisa mágica, ou a gente está sendo muito inteligente, assim. Isso é o básico. Se você for contratar 2 arquitetos para sua casa, vai ter um arquiteto que o cara vai roubar produto, por exemplo, ele rouba material e não tá nem aí com você. E tem um cara que vai falar, olha, você vai contratar essa pessoa, você vai fazer isso. Então, a gente está usando uma fórmula que já funciona no mundo para transformar a galera da comunicação. E eu comecei a perceber isso, foi no ano de 2000 eu estou em Porto Alegre desde 2014. Então, foi entre 2014 e 2016. Eu saí de Porto Alegre e ia até para a Univates, que é uma faculdade em Lajeado. Eu ia dar aula técnica de Google Ads para os profissionais, para os estudantes que estavam se formando em Google Ads naquela época. E eu percebia já que o pessoal era muito oba-oba. Falei, gente, vocês estão ficando loucos. Vocês estão quase se formando. Vocês vão ter que sair daqui, ou abrir uma agência, ou abrir uma consultoria, ou virar um jornalista foda. Vocês não vão, tipo, ficar no lenga-lenga no mercado. Naquela época eu comecei a perceber que o negócio tinha que ser sério. Assim como o meu irmão é muito sério, bicho. Meu irmão é engenheiro. Os dentistas são muito sérios, sabe? Então não podia ser aquela coisa tão divertida. Então isso faz parte também do nosso jeito de pensar. Se você vai entregar uma landing page ali, tem muita coisa em jogo. Porque é um paciente querendo iniciar um tratamento e a gente tá no meio, cara. Aí quando a gente entende essa parada, eu acho que acho não, né? Tô vendo que é realmente isso que vai transformar a gente no futuro.
A gente conseguir bater a nossa meta no ano que vem, em dezembro, entendeu? Quanto mais sérios e mais bem posicionados, melhor, né? Então, essa é uma percepção de valor que as pessoas têm da gente, né? E por que Sim. a gente prefere algumas mídias? Eu não estou puxando o saco do Google. Vamos pensar o seguinte: a gente tem que indicar o melhor material para nossa campanha. E a campanha onde a gente corre menos risco no começo é no Google Ads, porque a gente só paga pela execução do clique. Então, o Google Ads é uma ferramenta melhor para a gente, porque pagar pela impressão, ou pagar pelo engajamento, ou pagar pelo vídeo view, é bom. Só que o resultado, se a gente for imaginar assim, ó, por exemplo, você me falou agora que os resultados obtidos, ele dá 3 meses, né? Mês 1, 350, mês 2, 450, mês 3, 1.350. Então, foram 3 meses de andamento, Brian, para a engrenagem começar a rodar. Porque, porque é o seguinte, o cara que clica hoje na landing page ou no site, que vem do Google, ele entra tipo como se fosse um momento de avaliação para poder consumir aquele produto ou serviço na tecnologia, até que ele toma uma decisão, vou iniciar o tratamento. Então é normal, pode demorar entre um dia ou até 6 meses. A gente tem casos medidos, né, em várias clínicas, que às vezes o paciente fica 1 ano namorando a clínica para poder fazer lente de contato dental. E o Google Ads é o único lugar que a pessoa vai lembrar o seguinte, cara, como era o nome daquela doutora, meu Deus. Ah, é doutora Marina. Ele bota no Google, acha. Ele não vai conseguir fazer isso na rede social, cara. Não vai. Ao menos que no futuro a gente tenha uma rede social para a gente indicar como profissional de comunicação que fala assim, ó, a gente vai agora, além do Google, a gente indica isso. Então, o Google é a nossa melhor ferramenta de comunicação, porque é onde a gente se sente seguro. E isso também tem muito a ver no seguinte, cara, o cliente, quando a gente age assim, Brian, o cliente percebe, sabe? Tipo como se fosse no ar. Falou, meu, eu nunca vi um profissional de comunicação escolhendo uma mídia porque ele acredita mais na mídia. Tipo, ele tem um embasamento, ele sabe o porquê disso. Ele não tá falando da rede social porque a rede social é mais fácil. Fazer anúncio no Google é mais demorado. Dá mais trabalho. Tem que pensar pra caramba. Só que o resultado é melhor. Então, o próprio cliente vai falar assim, ou eu posso pagar R$ 500 para um cara fazer rede social para mim, post todo dia, né? Que até hoje eu não entendo se post todo dia dá certo ou não. Ou eu posso pagar, não é? Ou eu posso pagar R$ 2.500 para um profissional como o Brian, que, poxa, o cara está se posicionando legal. O cara tem uma comunicação assertiva. Aí, a gente tem que lembrar também, uma coisa muito legal, é que o cara que contrata a gente, ele leu os mesmos livros que a gente. Sabe? Um bom profissional, ele já foi em curso, ele já conhece o Érico, conhece o Superti, conhece o Tony Robbins, conhece o Sobral, conhece todo mundo. Ele conhece esse cara. Então, ele tem que falar assim, ó, eu preciso ter alguém que saiba o que está falando. Então, quando você se posiciona dessa maneira, escolhendo uma mídia de assertividade, você ganha esse mercado. Né? A gente também constrói, eu acho que esse é o maior segredo de todos, uma coisa que eu quero deixar registrado, Brian, para ti, do fundo do meu coração. Nós somos profissionais de comunicação, tem que construir legado. Eu não vou sumir do mercado ano que vem, cara. Você não vai sumir do mercado. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz. Sabe aquela história? O cara fez uma landing page e sumiu? A gente não é esses caras. A gente é os caras que vai perpetuar no mercado e é o cara que vai ter uma baita de uma agência de um andar inteiro com 40 pessoas trabalhando daqui, sei lá, 5 anos, 10 anos. É o cara que constrói legado. Então a gente não pode errar também, sabe? Você não vai sair indicando qualquer coisa ou sonhando muito. Vamos fazer post todos os dias, 20 stories todo dia. Tá, mas com qual embasamento, Jesus? A gente vai pagar por impressão, sabe? A gente tem que construir um planejamento para o cliente onde seja assertivo, né? Sim. Para a maior parte dos negócios é assim. Inclusive, eu lidei uma única vez com clientes que tinham acima de R$100 mil por mês para investir em mídia, e mesmo assim, 80% da mídia era YouTube. Era display, era Google Ads. Então, para 99%
dos clientes que estão falando com a gente, vão ser impactados com a gente, pelo nosso método, pelo Marketing Pass, pelo Brian, que vai construir esse legado nos próximos anos, vou investir até 10 mil reais por mês de marketing e a mídia deles sempre vai ser uma mídia que paga-se pela execução. Então, a gente tem um porquê muito forte. Então, a gente tem o nosso posicionamento mais sério. A gente compreende todos os veículos de mídia, sabe os pontos fortes e os pontos fracos de cada um. Não significa que a gente é super fã do Google ou não gosta do Facebook. Não, cada um tem um momento, né? A gente tá vendo isso. E a gente tá vendo que quando a gente se posiciona assim também, a gente, além de ter mais assertividade e quase com uma obviedade do que a gente está oferecendo, a gente ganha uma visibilidade e uma percepção de segurança dos profissionais que vão contratar a gente como profissionais ou como agência, e isso começa a mudar todo o cenário, né? E cara, é assim que se constroem bons profissionais desse legado a longo prazo, né? É isso que eu realmente quero pra gente. Ter um time, tipo, cara, aquela ali, a galera do Marketing Pass, são os caras sérios, sabe? São os caras que só fazem com embasamento. Não gosta muito de sair testando, sabe? Uma parada assim. E eles têm muito número, eles têm muitos dados, eles estudam mais do que planejar, estudar e pensar mais do que só sair fazendo. Porque pegar 100 reais o cliente também e sair fazendo é fácil, mas, meu, cara, e se fosse nossa essa grana? E se a gente tivesse responsabilidade? Né? Como é que seria isso? Com certeza. E a gente vai fazer a nossa campanha. Eu, por exemplo, anuncio o Marketing Pass, entendeu? Eu anuncio os nossos negócios. Você vai criar a sua marca, inclusive é isso que eu vou começar a falar agora. Você não vai começar a criar a sua marca, a sua agência, vai anunciar para as pessoas certas. E aí muda, né? Muda muito. É muito legal ter esse embasamento. Isso é verdade. Nossa, estou feliz. Eu gostaria de falar um pouco agora sobre a marca também, porque você falou umas coisas legais, tipo assim, qual que é o próximo passo, né? Entrei em campo, entreguei resultados, fiz uma campanha que deu ROI de 10, então significa o quê? Tecnicamente, estrategicamente, estamos no plano certo. Agora, para onde a gente vai? Pro moonshot, né? Que é tipo, cara, eu quero alcançar X reais até dezembro do ano que vem. Realmente criar uma marca. E existem duas maneiras, tá? Não tem um método certo ou um método errado. Mas tem duas maneiras, duas visões diferentes. Quando você escolhe uma marca com o seu nome, você automaticamente carimba uma assinatura daquilo ser da sua qualidade. Então, por exemplo, a agência Brian Beer, BB Agency, agência B Agency, sei lá, tudo que for carregar o seu nome, sempre vai exigir que você participe mais, tá? Sempre vai exigir que você tenha mais presença em todas as reuniões, de uma primeira reunião, uma reunião de entrega, um planejamento, sempre vai exigir mais o seu tempo. Ponto positivo, você constrói o legado em cima do seu nome, faz com que as pessoas aumentem a percepção de valor em cima do seu nome e do seu sobrenome, e isso pode até fazer que financeiramente você, a curto prazo, estou falando até 5 anos, você ganhe mais dinheiro. Quando você escolhe um nome, por exemplo, Competence, que é uma baita, uma agência, talvez seja a maior empresa de propaganda de todo o estado do Rio Grande do Sul, ou então é que a W Brasil, ainda do Austin Oliveto, tem o W do nome dele, né? A DM9 do Duda Mendonça tinha o nome dele. Então, quando você cria uma coisa dessa maneira, você fala assim, cara, existe um cérebro pensante por trás. Existe uma cabeça pensante por trás. Esse é um modelo de negócio. O outro modelo de negócio é escolher um nome que não tem nada a ver. Por exemplo, sei lá, um nome de agência. Que nome de agência é diferente? Tem a competência, talvez deve ter outros. Você dá um nome para a estrutura, para o time, para o legado, para o manifesto, né? Para o porquê daquele time. Ponto positivo, você consegue delegar mais, então você não precisa estar tão presente. Então, se daqui entre 5 e 10 anos você pensa em estar menos presente nos atendimentos e nas execuções, e mais numa diretoria, por exemplo,
você pode escolher não usar o seu nome, não usar o seu sobrenome ou algo que esteja relacionado ao seu nome para isso, né? Isso vai facilitar a longo prazo que você tenha um pouco mais de escala, margem e começa a assistir a empresa um pouco de fora e falar, eu tenho mais tempo livre hoje, a agência já está andando sozinha, né? Mas a curto prazo vai ser um pouco mais difícil para você entrar com essa marca, porque você vai ter que entrar com essa marca com um branding muito foda. Tipo o RD Station, o branding do RD Station é muito foda, que é mais focado nas pessoas que fazem parte, né? E tem outras marcas, por exemplo, que tem um porquê, né? A carambola, todas as vezes que eu fiz reuniões com as pessoas, eu expliquei o porquê da carambola. E a carambola é uma coisa diferente, porque no interior de São Paulo, na minha infância no interior de São Paulo, tinha árvore de carambola na rua. Cara, eu passei meses pensando num nome que poderia ser assim, como que eu vou tirar o meu nome do negócio? Porque eu quero ter escala, margem e recorrência na propaganda, eu não quero botar a mão em tudo, eu quero ter um tempo livre no futuro, mas que mesmo assim esteja relacionado comigo. Aí eu estava pensando em nomes que fossem estrategicamente conhecidos no mundo inteiro. Eu pensei em Star, eu pensei em One, eu pensei em várias coisas desse tipo. Aí eu comecei a pensar em formas, aí eu pensei em forma de uma estrela. E no meio dessa pesquisada muito louca, eu vi que tinha uma fruta que, se fosse cortada no meio, era uma estrela. Aí eu olhei para aquela fruta e falei, mas puta que pariu, minha infância foi cheia disso. Falei, achei meu nome. Carambola. Porque uma fruta carambola cortada ao meio, ela é uma estrela. E eu falei, é genial para mim, entendeu? Eu gosto demais, né? Então, tem que encontrar esse contraponto, assim. No processo de criação da sua marca, tenta ver isso. Eu acho o seu nome e o seu sobrenome muito foda. Eu acho muito autêntico, né? Então, avalia isso. O seu áudio tá cortado. Alô, alô, peraí que eu não tô te escutando. Alô? Ah, será que é o meu? Tenta desplugar e plugar o fone. Deixa eu abrir o YouTube aqui. Aqui eu tenho um áudio. Peraí que eu vou resolver. Alô, alô, alô. Voltei. Pô, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, legal. Então, o que eu tava falando. Eu falei. Fala. Não, que você falou que você estava nesse momento lá atrás, né? Eu tô nesse momento agora, né? Dessa decisão de ter que escolher o nome, né, cara? Que é algo desafiador demais, né? É desafiador, mas você precisa. É a mesma parada do marketing pass. Precisa ter um embasamento, precisa saber os pontos positivos e os pontos fortes. Por exemplo, a carambola chama carambola porque eu não quero botar a mão em tudo. Eu quero ter um pouco de escala. O marketing pass chama marketing pass justamente para ser o nome de uma coisa tipo o meu sucesso.com. Não tem o nome do Flávio Augusto, cara. Entendeu? Sim. Então, tem que começar a avaliar esses pontos. E os pontos positivos e negativos. Algumas pessoas têm nomes legais, né? Tipo, Brian Beer eu acho foda. Eu acho legal. Pode ser um ponto muito positivo. Além disso, o B e o B são letras gordas, sabe? São letras que preenchem. São letras que são bonitas no bold delas. Você pode Sim. criar um negócio legal, né? Pô, cara. E é um nome Muito bacana. autêntico. É um nome autêntico. Sempre É um me nome falaram autêntico. isso. Cara, olha aí. Vai pensando nisso. É um nome que eu sempre achei muito foda. O Herê tem um nome autêntico, Sim, né? sim, sim. Também tem, Por com exemplo, certeza. eu não uso mais Ricardo Fernandes. Você reparou? Esse ano eu não estou usando. Verdade. Eu falei, cara, Come... Ricardo é muito chato. Né? E muito Eu genérico, né? achei Também, né? muito direto. Eu falei, Rick combina mais comigo, entendeu? Inclusive, as pessoas que são próximas de mim me chamam de Rick, eu nem sei por quê. Ah, então, se já falou, já pegou, né? E até eu Aí comentar eu um ponto interessante com você, de uma coisa que você conversou ali atrás também,
é que realmente você também tirar esse peso das suas costas também, de tipo assim, de, sabe, ter pessoas ao seu lado que estão aliadas a você, é isso também que eu prezo, o Ricardo, porque o que eu já passei pelo CLT é o seguinte, eu via ali, não via aquele espírito de equipe, sabe? E, cara, eu não quero passar isso pela minha vida de novo e não quero que as pessoas que estejam comigo passem por isso. Então, eu sempre falo, comento muito com ele, eu falo, cara, eu vou valorizar sempre aqueles que estão comigo, que querem crescer comigo. Igual você que tem sua agência hoje, sabe? Eu acho que tem que ter essa visão, cara. E valorizar as pessoas também, porque são elas que estão, afinal de contas, é elas que vão estar do seu lado quando tiver que desenvolver um trabalho, ou um projeto, ou uma entrega, né? É verdade, cara. É verdade. Eu errei muito. Eu tenho, dá até para ver o data que eu abri meu primeiro CNPJ. Mas eu tô teoricamente, a mesma empresa desde o ano 2014, com o mesmo contador, o mesmo CNPJ, a mesma empresa. E o que eu mais vi a longo prazo é que inteligência emocional para nós, que somos os líderes que vamos contratar, é o que importa. Porque a maior parte das vezes, o programador que a gente for contratar para fazer uma landing page vai atrasar. A gente precisa ser inteligente o seguinte, por exemplo, vem cá, fulano. E aí, como é que semana que vem a gente tem uma entrega do projeto? O que você precisa hoje comigo para garantir que a gente entregue um dia antes? Sabe? Ah, eu preciso falar de prazo, cara. Não posso esquecer aqui uma estratégia de prazo que eu tenho. E aí o cara começa a ver, aí o próprio cara começa a ver o seguinte, poxa, eu faço freela para 20 pessoas. São todos meio cuzões. Mas o Brian, tipo, ele tá interessado em saber se vai dar certo ou não vai, sabe? Se o HTTPS deu certo, se o SSL deu certo, se o WordPress atualizou ou não. Os caras passam por várias tretas. Até por isso que a gente tem que entender um pouco tecnicamente de tudo, para poder entender quando o cara falar que o SSL tá travando o domínio, a gente fala, não, peraí, então, eu tenho uma parada para resolver isso. Então, o time espera isso da gente. E uma coisa legal é que na faculdade de comunicação social, propaganda, não se fala o seguinte, ó, no meio de uma turma de 80 pessoas, vai ter uma parte ali que vai ser líder de outras cabeças. E ensinou todo mundo igual. Na verdade, alguém vai ter que ser líder para gerenciar o projeto, para aguentar as buchas dos atrasos, para vender os projetos, para distribuir a grana para todo mundo e para fazer com que aquilo seja lucrativo. Né? Então, realmente precisa ser visto isso. Exato. Talvez, eu não quero que isso seja uma coisa falada da boca para fora e o mais do mesmo, mas assim, você delega o projeto, tipo hoje, dia 27 de setembro, amanhã você chama o cara para conversar e fala assim, por exemplo, a Bianca mandou uma mensagem aqui agora. Bianca, semana que vem a gente tem aquele projeto planejado, né? Me conta uma coisa. Você conseguiu fazer um planejamento do que você vai ter que trabalhar por dia para dar conta de entregar isso aí um dia antes? A própria pessoa sente uma luz na cabeça dela e fala, puta, eu não fiz isso. Que legal, eu gostei de trabalhar com o Brian. Ele tá me entregando algo a mais. Então as pessoas adoram realmente que isso seja feito. Isso é replicável para uma secretária dentro do nosso modelo, né? Porque no Marketing Pass a gente também preconiza que a gente bote a mão no modelo de negócio do cara, e às vezes a gente fala, secretária, liga aí para esses 14 clientes, porque eles vão fazer profilaxia e clareamento. Aí a secretária, às vezes a secretária, ela tem medo do dentista, tipo, não é medo, um respeito, e ela não fala não. Mas na hora de ligar, ela também, tipo, ela nem foi instigada sobre um script. Cara, tipo, o que eu vou falar para o paciente para convencer ele a comparecer na consulta? É verdade. Então, você como profissional de comunicação, você vai falar, ó, você vai fazer assim, assim, assado. Às vezes a pessoa que a gente vai contratar vai registrar domínio no wallhost, que seria uma cagada enorme. Você fala, não registra no wallhost, bicho. Tem um porquê, sabe? Aí a pessoa começa a ver a gente de uma forma diferente, sabe? As coisas assim. É verdade. Deixa eu falar uma coisa de prazo legal que a gente tem que fazer, que é o seguinte. Nós, como contratantes do serviço, tá? Nós somos o dono da agência. Nós temos que prometer um prazo para o cliente de 4 semanas, por exemplo. E a gente tem que apertar o máximo possível desse fornecedor até ele chorar para os fornecedores fazerem 2. Porque se o fornecedor fizer em 2,
Só coisas boas vão acontecer. O fornecedor ganha antes, né? Porque a gente às vezes combina com ele 50% antes, 50% da entrega, então ele ganhou o dinheiro antes. O cliente que estava esperando em 4 semanas, quando você chama ele 2 semanas antes, ele já faz assim, caramba, tipo, nunca ninguém entregou nada antes para mim. Esse é o primeiro cara que está fazendo isso, né? E você faz toda essa roda girar muito mais rápido. Você entrega mais projetos, você ganha mais dinheiro, o fornecedor ganha mais grana, o cliente fica com o negócio pronto mais rápido, o cliente Sim. indica você mais rapidamente para outras pessoas e tudo fica positivo. Eu sempre E um fiz isso. ponto, Eu sei. É, e um ponto que, para poder agregar também, ontem, por exemplo, aquele horário que a gente bateu um papo de noite, eu respondi rápido porque eu estava mandando mensagem para os meus clientes, falando, passando o feedback de como que seria a semana. pô, Então eu já preparei e falei, cara, eu já vou mandar mensagem para os meus clientes, olha, essa semana aqui a gente já vai ter que fazer isso, isso e isso, entendeu? Então ontem, domingo, eu já estava fazendo isso de noite, mais ou menos ali entre 7 e 9 horas, eu determinei esse prazo, e aí eu comecei a mandar um WhatsApp bonitinho lá para os meus clientes, falar, olha, fica tranquilo, que a gente já está trabalhando nisso. Então, essa percepção, realmente você falou, Ricardo, é de preocupação com o cliente, é o que faz mudar o jogo. É o que faz mudar o jogo. É o que dá a diferença entre o profissional em se preocupar com o cliente, não só pegar o dinheiro dele, mas ter uma responsabilidade de como gerir esse dinheiro da melhor forma e gerar resultado. Eu acho que essa preocupação, quando o cliente enxerga isso, é o casamento perfeito. parabéns, cara, que legal, perfeito. Deixa eu adicionar um problema. Você estava mandando WhatsApp para as pessoas, né? Sim. O WhatsApp, às vezes, ele não tangibiliza o resultado. O que eu gostaria de te recomendar? Marque micro encontros. Marca encontros com os clientes de 10 ou 15 minutos. Para você mostrar um Legal. PDF. Porque daí você meio que tangibiliza uma entrega. Porque o WhatsApp é uma coisa muito corriqueira. E ele tem que Uhum. lembrar que esse cliente está te pagando R$ 2.000, R$ 3.000 ou R$ 500, ele tá te pagando. Vai chegar uma hora que a Sim. cabeça dele vai fazer. É assim, ó, por que eu tô pagando? Aí ele vai ver, eu tô pagando por um histórico de WhatsApp. O cara tem que tangibilizar a todo momento. Não, aqui tá o PDF semanal. Tô vendo. Então, sabe, tem uma parada assim pro cara, quase uma coisa que ele possa ser palpável. Sim, você falou até isso comigo também. Eu já, aquele Google Presentation que você falou também, isso também eu É, faço também. Eu faço também. Faço e entrego, mas entrego não no semanal, no mensal. isso é Eu acho essencial. uma boa sugestão para a semana. Eu acho que fica melhor mesmo, mais palpável. As pessoas até dão mais valor para isso, né? Eu já tive vários negócios que eu atendi como consultoria, que a pessoa não dava valor para a reunião de propaganda e ficava puto da vida, cara. Eu falei, caramba, é importante pra caramba a gente falar de investimento em mídia. Por que não tá dando importância para isso, sabe? Aí Uhum. eu tinha que correr ali em volta do dono da empresa para eu descobrir que ele, na verdade, ele não via valor no investimento em mídia. Só que quando eu ia falando com ele começou a perceber que se ele investia 4 mil, dava tal resultado. Se ele investia 5 mil, dava outro. Se ele investia. Ele nem tinha tido esse insight de que ele deveria aumentar o investimento em mídia. Então, forcei muito a barra com ele, tangibilizei muito, porque ele não via valor no investimento em marketing, né? E era uma rede de concessionárias familiar que vendia Kia, Peugeot, Suzuki e Mitsubishi. Era uma família daqui que foi descobrindo que quanto mais eles investiam, mais eles tinham de resultado, desde que, obviamente, tudo fosse medido. Mas estava até eu Sim. cobrando isso toda hora. Era uma coisa meio louca. Parecia óbvio mesmo. A Bianca falou um negócio que é legal. Eu queria um novo, curto e fácil de escrever. Surgiu a Argo, que significa sucesso em viagens longas, que é o que eu quero construir com meus clientes. Olha que bonito, cara. É Bonito mesmo. bonito. Parabéns. Nossa. Argo. Sucesso O em mais viagens difícil, longas. né? 4 letras, né? 4 letras, é bonito. Se eu não me engano, tem um carro também que chama Argo, né?
Que legal, tem um bom significado, tem um bom porquê. Eu gosto desse porquê. Sempre fale o porquê, tá, Bianca? Muito legal que você escreveu. Sempre acompanhe o porquê desse sucesso em viagens longas, para você tangibilizar isso e deixa com que a marca transpareça isso também, né? Ponto forte do business, né? Do business da propaganda. O modelo de negócio da propaganda, ele é um ponto forte porque ele não tem capital imobilizado, a gente só corre riscos calculados, né? Vender comunicação é a mesma coisa que vender conhecimento. Então, a gente não precisa construir. Eu gosto muito de relacionar com o mercado odontológico, que você tem que reformar, tem que passar cano, tem que passar água. Verdade. Cara, é um processo tão complicado você construir um consultório odontológico que o payback disso é muito longo. Agora, a gente não. Se a gente tiver um super notebook, conhecimento técnico, um embasamento, como a gente está fazendo aqui, a gente já cria um negócio. Por isso que o mercado digital, os profissionais de comunicação e tal, eles têm muita visibilidade hoje em dia, porque o modelo é realmente rentável. A nossa margem de lucro é realmente rentável, mas tem que tomar cuidado para não ser aquele tipo, é o cara que, como que fala, o milionário aos 16 anos, o cara que trabalha com marketing digital. Nossa. O mercado meio que desvalorizou a gente por causa de uma molecada e agora a gente tem que entrar para cima e falar, não, peraí, não é assim, a gente é a galera que faz as coisas do jeito certo, né? Isso aí, é verdade. Porque faz todo sentido. Os clientes querem comprar realmente resultado e segurança, né? Com certeza. Com certeza, cara. E eu queria fechar com chave de ouro agora aqui para a gente fazer uma estratégia junto, Brian, que a gente vai fazer outubro, novembro e dezembro, mais 3 sessões como essas, que eu quero te auxiliar para que você cumpra o seguinte. Veja se faz sentido. 4 landing pages novas por mês, a R$ 2.500, representam R$ 10.000 de faturamento bruto. E 8 campanhas de Google Ads por mês, a R$ 2.500, vezes 8, dá R$ 20.000 de faturamento bruto. Então, a gente está falando de uma meta de faturamento de R$ 30.000. Vamos ver se é difícil fazer isso. Delegar, vender uma landing page por semana e delegar uma landing page por semana. Eu posso criar um checklist, eu tenho um checklist sobre como criar landing pages, tá? Para você delegar melhor para um profissional. E a gente sabe que a gente pode conseguir através de indicações, eu tenho indicações, e você pode conseguir no Workana. Tem pessoas que fazem milagres no Workana. Profissionais muito de alto nível. A gente vai conseguir, então, encontrar um profissional para fazer a execução da landing page e você vai conseguir vender essas 4 landing pages. Uma por semana não é corrido. E 8 campanhas no mês são 2 campanhas por semana. Então, a gente tem basicamente 3 projetos pela semana. Uma landing, 2 campanhas. Uma landing, 2 campanhas. O bom do Google Ads, que eu nunca falei, eu não sei se eu aprofundei, é que existe o Google Ads Editor, que é aquela versão instalável. Você já usou isso? Não, cara. Mano, nunca usei. A gente vai fazer uma próxima sessão disso aí, que é o seguinte. Eu brinco muito até com quem é mais próximo, quem me conhece, que é o seguinte. O Google Ads Editor eu vou compartilhar minha tela aqui. É uma parada que você pega assim. Eu vou pegar a campanha, por exemplo, lá da Luciana, lá de Fortaleza. Eu vou pegar toda a campanha dela, Ctrl C. Aí eu vou entrar numa nova conta Google que eu abri, por exemplo, do interior do Rio de Janeiro. E vou colar essa campanha. Quando eu colar essa campanha, eu vou trocar a região geográfica e vou trocar tudo onde está a Luciana pelo nome da doutora. E tudo onde está o nome de Fortaleza pela cidade da doutora. Cara, eu vou fazer uma campanha de Google Ads em 10 minutos. Uma coisa que demoraria horas pelo Google ou pelo Google Chrome, eu faço em instantes no Google Ads Editor. Porque ele lida com a coisa como se fosse tipo um Ctrl-C, Ctrl-V. Muito prático. Fantástico. Fantástico. Então, o que eu vou provocar você agora, nos nossos próximos 3 meses, é você ser um cara assim, peguei tal job, como eu fico mais rápido possível para executar isso aqui,
para eu ter um penso de crescer o negócio e não um penso de ter que, puxa, cara, agora eu tô fodido, tipo, eu vou ter que fazer tal campanha. Não, vamos ver como que a gente torna isso mais rápido. Então, esse é o nosso objetivo até dezembro. Não tem dúvidas que você alcance isso nesse dezembro e ano que vem a gente foca em masterizar as paradas. Tipo, como é que você faz para se tornar uma agência credenciada ou, sei lá, certificada a gráfica print e ganhar uma comissão de 20% em cima de tudo que os seus clientes imprimem de pasta, cartão de visita, sei lá o quê, sabe? Sim. Aí você começa a criar um ecossistema muito legal para ti. Sim. Como é que eu consigo, por exemplo, vender o software da IVA e receber uma comissão por isso todos os meses? Aí você começa a ganhar receitas por lugares diretos e indiretos. E o business da propaganda se torna cada vez mais interessante. Isso e já você penso. se torna, né? Isso eu Você já se tinha, torna, tinha pensado nisso também. você Do se IVA. torna o cara, você se torna o cara que é o seguinte, cara, eu sou o profissional de comunicação que as pessoas confiam que soluciona problemas. Aí quando alguém levantar a mão, ô meu, dá para anunciar no LinkedIn? Dá. Vamos fazer um plano, entendeu? Você vai ser você vai ser o cara que as pessoas vão consultar e não Sim. o Supert, por exemplo, entendeu? Aí, nossa, dá muito bom. Ó, eu nem planejei mostrar o Google Ads Editor, mas eu vou compartilhar minha tela, vou ligar o Google Ads Editor, porque é genial. É genial. Eu cheguei a fazer várias campanhas de Google Ads por dia. A gente parecia uma pastelaria de Google Ads. A Não tem máquina. ideia. Quer ver, ó? Eu vou botar aqui, ó. Ads Editor. Pô, cara, você fez uma parada que eu adoro desafio, né, cara? Eu sou movido a isso, né? Então, desafio aceito. Opa, coloquei a mensagem errada aqui. Ó. Você vai ver. Brian, é genial. Fora que você vai. Eu vou mostrar duas maneiras de usar. É para replicar clientes e para administrar campanhas. Quem sabe, o cerne do Google Ads é o tráfego gerado por palavras-chave. Então, a gente consegue dar um copia e cola com palavras-chave que a gente sai de um conjunto de palavras-chave de 50 para 150. E o que significa ter mais palavras-chave? Significa ter mais tráfego, ter mais possibilidades de pessoas achando a gente. Sim. Ó, vou botar aqui. Ó. Google Ads Editor. É um programa que a gente faz download, baixa na máquina, aí a gente faz login com aquela coisa da autenticação do Chrome. Quando a gente autentica no Chrome, vai aparecer essa tela aqui. Ó. Deixa eu compartilhar a tela. Janela, é aqui, ó. Olha se tiver você vai ver. Nossa, que legal, cara. Ó, será que tá vendo? Peraí, que eu vou ter que... É que ele tem várias janelas, peraí. Isso tá na sua máquina diretamente. Eu fui sair da transmissão. Peraí, ó. Compartilhar a tela 2. Aí, agora vai dar certo. Olha só, tá vendo aí? Tô vendo. Isso aqui tem a ver com um pouco de escala e margem, né? Que se torna mais rápido. Então, veja a minha MCC aqui, ó, que eu posso carregar, por exemplo. Eu vou carregar aqui a campanha da própria Marinha. Ó, cartão pessoal. Eu clico em abrir. Aí eu seleciono que eu quero carregar todas as campanhas. Ele vai fazer um download de tudo que está no Google Ads para cá. Ó. Ele baixou 95 campanhas, 470 grupos de anúncios. Tá vendo? Tá baixando, ó. Nossa. Baixou 11 mil palavras-chave. Ele vai fazer uma cópia idêntica do que é a plataforma aqui. Caraca. Ó, tá vindo?
17 mil palavras-chave, caramba, meu. Que horror. Baixou. Daí, aqui em cima, eu sempre preciso vir aqui obter alterações tá? E eu coloco aqui mais dados. Aí vem todas as campanhas. O que ele vai baixar? Ele vai baixar as estatísticas das campanhas. Ele vai baixar o CPC, o CPR, entendeu? Sim. Olha, vai vir de novo. Sites links, ele faz uma cópia idêntica, massa e tudo. Vou te mostrar como o negócio é incrível. Nossa, é muito fantástico, cara. Eu tô vendo aqui, eu tô com o computador aberto aqui, por isso que eu tô olhando para baixo. Para poder ver maior. Ó, olha minha tela aqui, ó. Eu já vou fazer o seguinte, ó. A tela da direita é o Google Ads de Porto Alegre. Aí eu venho aqui, ó, e posso abrir na minha tela da esquerda. Eu venho em conta, abrir. Nossa. Eu abro o da Luciana, por exemplo. Tá lá, abro aqui, ó. Eu fecho. Aí eu venho aqui verificar obter alterações de metade. Campanhas. Ok. Nossa, fantástico. Aí eu faço o seguinte, cara, eu vou pegar a campanha do Invisalign Search, copiar ela daqui. Ah, olha que massa, ó. Tá vendo que tem umas paradas aqui que estão pintadas? É porque a minha versão local da máquina, da campanha da Luciana, ela teve alterações. Então ele me mostra onde que teve alterações, entendeu? Para que eu não. Porque assim, na verdade é muito de boa isso aqui. Basta você não falar você está trabalhando no aplicativo, fica com o navegador fechado. Para não ter problema de coisar as coisas. Aí eu venho aqui, ó, nessa campanha de Invisalign aqui, eu colo aqui. Entendeu? A campanha está colada na Luciana agora. Aí eu posso vir em propriedades da campanha, troco a região, entro aqui em anúncio. Onde está a Marina, eu posso vir, por exemplo, no Qatar, substituir texto. Aí eu vou falar o seguinte, ó, localiza a Luciana, localiza a Marina, troca por Luciana. Em tudo. Ele alterou. Aí eu corrijo alguma coisa porque eu caractere. Cara, olha isso. Genial. Quando você entrega o ouro, né? Tá aí a prova. É por isso que eu faço campanha tão rápido. Caramba, cara. Eu vou ter que abrir, e daí, vou ter que abrir agora isso. Você quer ver o que é mais legal? É divertido. Vamos entrar em palavra-chave. Tá vendo que aqui tem umas palavras-chave que estão escritas Porto Alegre? Sim. Eu venho entrar, substituir texto, localiza Porto Alegre, troca por Fortaleza. Trocou. Se eu subisse a campanha, claro, talvez esteja escrito alguma coisa diferente, um bairro de Porto Alegre que tem que ser trocado, entendeu? Mas aqui já está pronta a campanha. Nossa, fantástico, cara. Fantástico, fantástico mesmo. Foda, né? Porra, amor à primeira vista. E aí, olha só que mapa. Ó. Vamos, ó, aqui está toda a lista de palavras-chave que tá rolando aqui, tá vendo? Aí a gente tem um desafio. Cara, como que eu aumento o tráfego no meu cliente de Google Ads para que eu tenha mais resultados? Bom, usar a palavra-chave ampla para o nosso negócio da propaganda não é tão indicado, né? Então, eu quero aumentar o palavra-chave. A primeira coisa que a gente adiciona, que a gente já viu em vários vídeos do Google mesmo, se a gente assistir o próprio YouTube oficial, são pessoas que pesquisam perto de mim o nome da cidade e o nome do bairro, não é? Sim. Então, eu seleciono todas as palavras-chave, dou Ctrl+C e dou Ctrl+V. Então, deu erro em tudo. Por quê? Porque eu tenho duplicado. Mas eu tenho selecionado somente o que eu colei. Eu venho em editar,
eu venho em anexar texto, tá? E eu adiciono antes do texto presente, eu coloco Fortaleza, dou um espacinho, adiciono a palavra-chave e acrescento. Eu dobrei o número de palavras-chave adicionando Fortaleza. Nossa. Aí, eu dou um Ctrl V de novo, venho em anexar texto e coloco o bairro, Fortaleza é Aldeota, e acrescento. Então, eu saí de 100 palavras-chave para 360. Porque eu estou comprando o bairro e estou comprando a cidade. Aí eu posso pegar tudo isso aqui, vou lá, anexo um texto novo e coloco aqui, ó, alinhador. E acrescento. Aí eu colo de novo. Vou colocar uma produtora. Dona Lara, acrescento. Já estou com 1.080 palavras-chave. Aí agora eu pego tudo isso, Ctrl C, Ctrl V, e coloco anexar texto, coloco Ceará. Acrescento. Estou com 2.000 palavras-chave. Para que serve, ou para que serve isso? Quando a gente compra a palavra-chave, quando a gente compra, por exemplo, palavra-chave de frase, a gente tem que lembrar como que é o cerne da palavra do algoritmo. A gente compra aquelas palavras-chave, pequenas variações dela, pequenos erros ortográficos em volta daquilo. Então, bem essa aqui que eu comprei, ó, Ceará, Fortaleza e ortodontia, ela vai ser ativada, por exemplo, para os caras que pesquisarem clínica de ortodontia em Fortaleza. Tipo, talvez eu não tenha escolhido essa palavra-chave na minha lista, mas essa combinação dessas 3 palavras-chave, bairro, o que é o produto e a cidade, muita gente busca isso. Cara, eu demoraria horas ou não saberia como pensar nessa palavra-chave se eu tivesse minha unha cadastrando uma por uma. E a chance Isso, também, a chance isso também é só de. possível aqui. E também tem a questão de chance de erro também, né, cara? Eu acho que assim fica muito simples, cara, porque você consegue fazer tudo aí, já tá tudo visível. Você não tem que sair de uma aba para outra. Eu acho que fica tudo mais simples. Ir para uma contra, ir para outra, eu acho que, cara, é fantástico, cara. É Fantástico. bom, né? Muito Outra bom. parada muito boa é para locais, tá, Brian? Por exemplo, em Porto Alegre, Fortaleza, até que não, porque são cidades. Mas acho que você no Rio vai ter isso. Isso é normal também. Você vai trabalhar com raio, né? Então, quando você precisar calcular a localização de raio de uma clínica com a outra, aqui na Luciana ela vai ter, ó. Ó, aqui, ó, perfeito. Tá vendo? Uhum. Tô vendo. Quando eu precisar fazer, caramba, eu preciso pegar exatamente aquela configuração geográfica que eu peguei de uma campanha para outra. Pelo Chrome, você não tem como entrar e fazer isso. Aqui, copia daqui e coloca ali. Pá, vai lá, em um segundo. E esse menu, ele é incrível, cara. Tipo, é muito mais fácil trabalhar aqui, ó, anúncio responsivo, tá vendo? Ó, título, entendeu? Palavra-chave. Se eu precisar fazer alteração de muita coisa. Esse é exatamente, acho que é quase que o ponto conclusivo de onde eu quero chegar no nosso método, assim. Aprendemos a nos posicionar, como que a gente vai, quais são as ferramentas que a gente vai criar, como que a gente apresenta, como que a gente fica mais rápido, entendeu? Como que a gente faz, tipo, 10 campanhas no dia, né? Exatamente, cara. Eu acho que esse ponto que você falou é claramente visando a produtividade, né, cara? Que a gente sabe que é um desafio por tanta informação que a gente tem que fazer, saber, executar. E se você tiver isso tudo no lugar, como você mostrou que é o Google Ads Editor, né? Eu acho que você consegue produzir mais. Eu não tenho nem sombra de dúvida. Eu já vou pegar hoje para poder olhar esse programa. Vou baixar aqui na minha máquina já para começar a olhar ele, cara, porque antigamente tinha que ficar aí. E outra coisa, eu fui recentemente descobrir
como que trocava o nome, né, das contas, que eu lembrava só pelo número. Aí eu associava, esse número aqui é dessa conta. Aí teve um dia que eu falei, caraca, cara, não consigo achar a conta. Aí eu dei uma pesquisada e achei lá. Agora eu botei os nomes. Que legal. Ó, outra meta pode ser você ter uma MCC com máximo. Eu tenho uma MCC com 99, 98. Parou. Sim. Eu comecei a criar uma segunda MCC agora. Tanta conta Google que tem. Acho que travou. Alô, alô? Oi. Travou o câmbio? Oi. Voltou. Então, agora a meta, aí eu vou escrever aqui a meta dos próximos meses, que a gente vai fazer mais sessões, tá? E a meta é encher uma MCC também. 98 clientes. O máximo é 100, né? 100 clientes. Porra. Aí sim, cara. É isso que eu quero. Vambora. Curtiu, meu? Vambora. Curtiu? Cara, eu curti muito, cara. Sempre muito bom falar com você sabe disso, né? E tá compartilhando um pouco da minha história aqui também. Para mim também é muito importante, né, cara? Sempre quis fazer uma live com alguém assim, né, que tem conhecimento de rede social. Eu até falei com a minha esposa, falei, ó, vou aparecer no YouTube hoje. Até falei com você, porque, cara, eu falei, cara, um dia eu vou fazer uma live igual esses caras fazem. É isso aí, a gente tá só no começo, né? Tudo tá acontecendo, cara, graças a Deus. Isso é muito bom, cara. Isso me deixa muito feliz também e também com realmente, sabe, cara, vontade, desejo das coisas que eu já tenho, né? Mas isso alimenta, né, cara? Isso deixa a gente mais com vontade de querer mais, né, cara? É como se fosse uma carga, né? Pluga o carregador, aí dá aquela energia, né, cara? Isso é muito bom. Que massa, é isso aí. Parabéns, cara. Vamos lá, então, que agora a gente tem uma missão. A gente tem meta, tá claro, aprendendo. Vamos pra cima, velho. Vamos pra cima, cara. Isso aí, cara. E eu vou chegar naquele objetivo lá que eu falei contigo, que é isso que já tem na cabeça já muito claro. Agora só a parte de delegar, a parte de fazer essas ações, né? Que não tem como a gente também fazer tudo 100%. Para poder crescer tem que delegar. Então, com a sua ajuda aí, cara, tenho certeza que esse caminho vai se tornar muito mais simples. Obrigado. Cara, tô disponível, tá? Realmente, a nossa ideia é a gente ser um grupo seleto, profissionais de alto valor no mercado, que as pessoas olhem e falem assim, esses caras são diferenciados. Participa lá do nosso grupo, enche de mensagem, abre todos os seus desafios e vamos junto, vamos replicar o nosso modelo. Isso aí, cara. Cara, Deus abençoe você sempre aí, você e sua família, cara. E cada vez você cresça cada vez mais, porque realmente eu queria que você entendesse que você está ajudando pessoas, cara, do outro lado aqui, e pessoas que realmente acreditam, cara, do outro lado. Porque eu sei que às vezes é muito difícil a gente entender como funciona o outro lado, né, cara? Mas eu queria te passar essa visão que não só pessoas, mas você ajuda hoje a minha família também, cara. Com o seu conhecimento, eu já vou acertar muitas contas, já consegui botar minha vida no eixo e estou conseguindo ter hoje dinheiro, cara, para poder hoje comprar o que eu quero, poder sair com a minha esposa, né? E mais para frente poder dar uma vida confortável para a minha família, que é o que eu mais quero. Que lindo, meu. Obrigado, cara. Você me emociona. Eu choro, cara. Eu tô meio... É isso aí, cara. É isso aí. Só queria que você soubesse disso. Eu sempre sou muito sincero com as coisas que eu falo, com quem eu sou, e sou muito honesto, cara. Eu uso sempre a verdade. Então, queria que você soubesse disso. Eu falei isso para ele, a gente teve quinta-feira, falei para ele também o que eu achava dele, o que eu pensava, e é muito recíproco, cara. Entenda isso como algo verdadeiro, 100% verdadeiro, cara. Nossa, que lindo, meu. Muito obrigado, cara. A segundona passa aí. Valeu! Moleque! Bora! Tchau, meu querido. Valeu. Valeu, Adorei. Obrigado. Valeu.